Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Estamos hoje aqui com duas autoridades da psicologia. Alessandra, não vai fazer uma sessão de terapia hoje, tá? Hoje a gente vai conversar sem sessão de terapia para você. Ele sempre coloca a culpa em mim. Gente, hoje nós vamos conversar aqui com duas autoridades da psicologia, né? A Gleice, nossa amiga, e também estaremos conversando com a Cristiane Barreto, né? Estamos entrando aí no mês de, pode-se dizer, de prevenção, né? Contra o suicídio. Sim. E é um assunto que a gente estava conversando em off, eu fiquei muito impressionado com os dados, né, de suicídio. E que, de acordo com a OMS, o Brasil, ele é o país com o maior índice de suicídio das Américas. Isso foi um dado que eu não conhecia, não sabia, vocês obviamente deveriam saber, mas eu não sabia. E a faixa etária de pessoas que estão nesse número de suicídios, que ele varia de 15 a 29 anos, pessoas extremamente jovens, né? E um outro dado que impactou muito quando eu estava fazendo a pesquisa para nosso episódio aqui, foi que os gestores e os empreendedores estão cada vez mais dentro desse dado de maior número de pessoas que cometem suicídio, né? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês aqui, porque tem alguns termos que não são mais utilizados, né? E a gente acaba que fala, mas é porque realmente por falta de conhecimento, né? E vocês são os profissionais que estão aqui para nos ajudar a gente tratar desse assunto tão delicado, mas tão importante. É como você estava dizendo, né? É um assunto que fica muito embaixo dos panos, não se dialoga tanto, não se fala tanto. E eu acho que se a gente quer prevenir, quer de alguma forma ajudar o nosso público a se prevenir, nada melhor do que falar sobre isso, né? Isso mesmo. Eu já começo agradecendo, né, pelo espaço, porque de verdade não é uma temática fácil. Então muitas pessoas evitam, né, falar sobre, e de fato tem que ter um cuidado especial, porque em alguns momentos a gente pode ativar situações que podem piorar algumas pessoas que já estejam, né, numa situação de crise mais intensa. Então a gente tem que ter uma fala consciente, tá? Com profissionais que entendam do assunto, mas a gente tem que cada vez mais pensar nesses espaços de fala. Sim. Porque quanto mais a gente traz, né, consciência para as pessoas, entendimento, compreensão, mais a gente consegue trabalhar a prevenção. Você vê pelos dados, né? Hoje em dia, a gente tem buscado cada vez mais, né, Gleice, divulgar esses dados para que as pessoas realmente tenham um entendimento e a real ideia de como é grave e de que não é mais tão distante, né? Já é uma realidade próxima a cada um de nós. E cada vez que a gente se distancia dos diálogos, né, da consciência sobre o que está acontecendo, a gente vai tendo menos oportunidade de ajudar alguém ou de se ajudar. Sim, né? Ou de se perceber, às vezes adoecendo, né, não tendo ideia de que aquilo está se agravando e por isso não faz um trabalho preventivo e aí quando se percebe, já se percebe bem doente. E assim, a gente estava conversando antes, né, em um outro episódio, que a saúde mental, ela não é mais um tabu, né, que até um tempo atrás era um tabu. E como tudo na vida tem um lado bom, a pandemia, se pode dizer assim, ela trouxe esse lado bom que as pessoas começaram a se importar mais com a saúde mental, né? A gente passou ali os 2 anos praticamente trancados ou limitados a fazer algumas coisas e acendeu a necessidade de você cuidar mais da sua saúde mental. Então hoje esse tema, né, que se trata no Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, ele não é mais um tabu, é algo que está se discutindo bastante e isso acredito que vai contribuir para a diminuição dos índices de suicídio, né? E outra coisa que você comentou aí, que da pessoa não se preocupar antes da sua saúde mental e quando chega a acontecer um suicídio, né, a pessoa diz, da hora para outra, do nada, mas só que na verdade não é do nada, né, pessoal? Nunca é do nada, viu? É o que a Cris falou, é muito importante, é muito delicado esse tema, por isso que é importante a gente conversar, porque a pessoa que ela tem ideação suicida, ela já dá alguns indícios, né? Ela mostra isso. E aí conversar sobre isso ajuda que as pessoas consigam identificar quais são esses sinais que uma pessoa com ideação de suicida dá, né?
quais são os primeiros indícios ali que podem ser sinais de que a pessoa pode, vamos se dizer assim, vir a cometer um suicídio. É importante a gente entender, conversar sobre isso para a gente ajudar outras pessoas a prevenir. Eu lembro agora, você falando dessa questão dos indicadores, né, de como as pessoas dão indícios de que podem chegar a cometer um suicídio. Tem um comercial que eu vi, acho que é uma propaganda justamente de prevenção ao suicídio, mas não é aqui do Brasil, é de fora. E é no estádio, não sei se vocês já viram essa propaganda, é no estádio, aí tem duas pessoas assistindo a um jogo e o outro lá muito feliz, eufórico, comemorando e brincando, e um outro muito parado ali, concentrado, o que brinca com ele sempre, está sempre brincando e mostra várias vezes, sempre tendo aquela brincadeira e tudo, e dá a entender de que aquela pessoa que está alegre, está feliz, ela está de boa. E que o outro é que está passando por uma dificuldade. E no final, realmente é um soco no estômago, que no final do comercial, quem cometeu o suicídio é aquele que estava mais eufórico, né? E aí é porque a gente acha que são as máscaras, né? A pessoa se coloca uma máscara da felicidade, da alegria, de que está tudo bem, um sorrisão no rosto, mas por dentro aquela pessoa está dilacerada. E o comercial mostra isso, que nem sempre aquilo que ela está deixando transparecer é aquilo que ela está passando, né? E como é que a gente pode identificar isso nas pessoas, ou em algum familiar, algum colega de trabalho, sinais para tentar de alguma forma ajudá-las, né? Porque é muito difícil você conseguir identificar. O primeiro ponto, eu acho que é importante a gente trazer, é que não há culpado, né? A gente percebe muito, a gente fala muito da pessoa que está deprimida, que está com alguns sintomas e que a gente tem um receio, né, sobre essa questão do suicídio, mas a gente às vezes esquece das pessoas que são próximas, né, da família, que está ali com alguém que já, né, cometeu, né, uma situação de tirar a própria vida. E aí você entende que não existe um sintoma que eu defina de fato, né, que vai acontecer uma situação pior. Mas há sinais, sim, e quanto mais próximo de alguém, mais a gente é capaz de perceber. Agora, a gente precisa ter o quê? Ter uma escuta ativa, né, um lugar para essa pessoa falar, a gente precisa observar o comportamento, como essa pessoa lida com as suas emoções. Isso vem de um histórico, tá? Então, muitas vezes, o que vai trazer para a gente esses dados é a intensidade e a frequência. Tá? Quando ela tá muito triste, às vezes a gente passa por contextos em que a tristeza é uma emoção natural do ser humano. Agora, essa tristeza, ela perpassa um cenário que não tem nenhuma ação em paralelo ou uma situação em si que possa estar ocasionando essa tristeza e ela vem sendo recorrente, né? Isso tem mudado a vida dessa pessoa, coisas da rotina, tarefas do cotidiano que ela deixou de fazer, uma mudança de comportamento, tá? Situações em que eu vi a pessoa de uma maneira e agora ela está de outra forma, isso são sinais que podem nos alertar. E aí abre espaço para esse lugar de fala. Outra coisa que é importante, né? Como não tem culpado, até porque a gente não tem como se responsabilizar pela vida do outro, a gente também não consegue dizer claramente que os mesmos sintomas vão levar para o mesmo lugar. Então, a pessoa que está com depressão profunda, não necessariamente ela tem uma ideação suicida e isso vai culminar, né, no suicídio. Mas a mudança de humor, a mudança de comportamento é algo que alerta para a gente esse sinal, tá? Em que eu preciso ter cuidado. E dar conselhos, orientar, dar exemplos, nem sempre vai ajudar. Às vezes aquela pessoa só está precisando ser ouvida. Ela precisa dizer que ela está sentindo uma dor, porque a questão do suicídio ele está muito atrelado a uma questão de dor profunda e que a pessoa não sabe nem identificar essa causa, não sabe dimensionar o tamanho dessa dor, não tem um lugar para essa dor. Sim. E aí ele precisa primeiro falar, entender, perceber, ser acolhido. E às vezes o outro quer dar conselho, quer dar conta, o que é que eu faço, como é que eu vou administrar tudo isso, e esquece de fazer esse primeiro passo, que é o acolhimento e a escutativa, sem julgamento, né, sem direcionar o que fazer. Simplesmente ter essa escutativa inicial e perceber essas mudanças, né, de movimento de comportamento.
E uma coisa legal, Cris, que você falou é justamente perceber a oscilação de humor, que foi o que você trouxe sobre o vídeo. No vídeo a pessoa tá muito eufórica. Então, assim, acontece muito de ter oscilações muito grandes, né, de humor, de uma euforia de algo muito exagerado e do nada você desce isso para um momento ali que a pessoa não tá bem, que ela pode chorar, enfim, né? Então, existe uma oscilação ali naquele humor. Então, é perceptível, dá para você conseguir perceber esses pequenos sinais, mas realmente é esse olhar atento que realmente a pessoa, que são as pessoas, né, que vão estar mais próximas, que vão conseguir ter. E aí é muito importante realmente a ajuda de um profissional para acompanhar, né, essa pessoa que está passando por um processo realmente de depressão. Essa escutativa é muito importante, realmente. Tem-se cada vez mais, eu noto isso, né, Alessandra, nas empresas, devido à correria, aquele dia a dia, que não dá, ou a pessoa não se dedica a fazer a escutativa com seus funcionários, os empresários não fazem isso, a maioria não faz isso, os próprios gestores não fazem isso, né? E com os funcionários, e o próprio gestor e o empresário não tem quem faça isso por ele, né? Porque imagina a vida de um empresário, né? O empresário, quanto mais alto ele vai escalando, mais solitária é a vida do empresário, do empreendedor. Sim. A vida do empresário em si, ela já é uma vida solitária e carregada de desafios, e carregada de cobranças, e carregada de tudo. E essa pessoa que está lá como gestor, ou como empreendedor, como empresário, ele não tem alguém para fazer essa escutativa. Nem na própria casa, né? Porque eu falo por mim, enquanto empresário, sempre o empresário ele tem uma vida mais solitária, porque os problemas estão com ele, e ele chega em casa e ele não vai querer compartilhar os problemas dele com a família, né? Nem vai entender, né? Geralmente é muito difícil a pessoa que não é empresária entender o problema do empresário. É muito difícil, porque geralmente vai ter aquela história, mas por que tu tá desse jeito? Se tu é empresário, tu faz o que quer, tu sai a hora que quer, entra a hora que quer. A empresa tá indo bem. A empresa tá indo bem. E, na verdade, esses sinais, como é que eu, né? E aí, assim, como eu não tenho ninguém para fazer essa escutativa comigo, como é que eu, enquanto empresário ou gestor, que são os cargos que estão mais acima, eu posso identificar que eu estou ali tendo essas oscilações? Porque eu acho que é mais difícil, né? Para eu mesmo fazer essa minha autoanálise e saber isso. Primeiro ponto, eu acho que para qualquer pessoa, mas para o empresário que tem um lugar de decisão do negócio e das vidas, né, dos funcionários, né, e das famílias desses funcionários, então tem um peso de responsabilidade aí, porque não é só sobre ele, é sobre todas as pessoas que envolvem o negócio, parceiros, às vezes fornecedores, né, dependendo do negócio você leva uma rede aí, não é só você, então quanto mais esse peso de responsabilidade, né, mais estresse, mais inquietação, mais ansiedade, né, mais questões aí que podem estar levando à falta de administração desse equilíbrio das emoções. Como é que a gente percebe isso? A gente precisa primeiro parar, né? Hoje em dia, o tempo, né, é um recurso caríssimo. E cada vez mais a gente é estimulado pelo mundo a não parar, a produzir, a gerar resultado, a acelerar, né? A atingir a meta, eu dobro a meta, e aí a gente vai no mundo, né, sem limites, e aonde está o freio desse lugar? E se a gente for comparar o ser humano, ele é uma máquina, ele precisa funcionar. A gente traz o ser humano como um ser biopsicossocial. Eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso estar bem nas minhas relações sociais. Se alguma dessas áreas estiver em desequilíbrio, eu não funciono tão bem. Então, uma hora essa máquina ela vai quebrar. Então, o ser humano, a gente às vezes olha para as máquinas, né, como algo assim que eu preciso fazer prevenção, manutenção, né, ter todo o cuidado. E a gente esquece que o ser humano também precisa disso. Então, o primeiro lugar é a percepção disso. Eu preciso parar. Quais são os momentos em que eu paro para me conectar com aquilo que está equilibrado ou não na minha vida, com as minhas necessidades, com o que é valor, com o que não é valor, com prioridades.
E aí você parando para se observar, você vai entender como é que você está. É que você vai se perceber. Hoje a gente nem se percebe. Não, o tempo vai passando e você não sabe como você está se sentindo. Uma das maiores dificuldades hoje no consultório é os pacientes dizerem qual a emoção que eles têm, que sentimento eles têm, o que é que aflora isso neles, porque a gente não para falar sobre isso. E aí a primeira parte é: para, desacelera, escolha momentos que a gente chama de aqui e agora, né? Em algum momento você tem que parar para que você possa se perceber. Como é que você se vê no espelho para sua aparência estar assim impecável? Você precisou parar para se refletir. Então é a mesma coisa, a nossa projeção emocional, ela precisa parar, só que o nosso espelho emocional é olhar para dentro, né? Então vamos lembrar sempre assim, da mesma forma que eu preciso cuidar às vezes da minha apresentação pessoal e eu preciso de um espelho parar e me projetar, eu preciso olhar para dentro e entender como eu estou. E aí a gente traz sinais assim. Primeira coisa que leva a situações de suicídio é uma situação extrema de desesperança. Se todos os seus pensamentos estão recorrentes a situações de desesperança, sempre há pontos negativos, nada tem mais solução, tudo é ruim, eu não resolvo mais nada, eu não dou conta mais de nada, eu tô olhando sempre pro lado do pessimismo, né? Nada tá fluindo de uma forma positiva, né? Ou esperançosa, já é um primeiro e um grande sinal de alerta. Sabe aquela sensação de que nada tá dando certo, né? Tá tudo errado, eu tenho uma percepção deturpada até de quem eu sou, das coisas que eu dou conta. E aí você vai para os sinais do corpo. Cansaço excessivo, né? Você não consegue mais ter uma atenção plena nas coisas que você fazia de forma simples, hoje você não consegue mais. Alteração do sono, seja por ou eu tô dormindo pouco, ou eu tô dormindo demais, né? Ou eu tenho um insônia, eu demoro para dormir, ou eu acordo de madrugada, é aquele sono que não tem mais aquela frequência, aquela constância, né? Alimentação, eu tenho mais dificuldades, ou eu como demais, né? Ou eu como de menos. Eu tenho ali uma situação também de estresse extremo, distanciamento social, porque ou você vai pro ataque, porque é biopsicossocial, ou eu ataco as pessoas, eu estou extremamente irritada, eu estou intolerante, eu não suporto mais qualquer coisa, eu já estou no limite nas minhas relações, ou eu me distancio, eu me isolo, eu me afasto. E aí, de novo, voltando para o que eu era antes. Eu não sou essa pessoa, porque também vai depender do estilo. Tem pessoas que são mais introspectivas, tem pessoas que são mais expansivas, mas eu me conheço, eu era uma pessoa extremamente comunicativa e de repente eu me vejo intolerante, eu me vejo irritado, eu não quero mais o contato social, eu me distancio das pessoas. Então, isso são sinais que a gente só percebe quando a gente para. Se a gente não parar, a gente não vai perceber. Como isso não é um exercício fácil, aí vem a ajuda de um profissional. Você deu o alerta, percebeu que algo está estranho, ou alguém próximo a você até fala e você não quer, né, aceitar essa fala, né? Então, assim, e quanto mais próximo de você, menos você aceita essa fala, né? Geralmente e aí você precisa procurar um profissional para ajudar, para orientar, né, para te recolocar no caminho desse equilíbrio. Eu acredito que uma dúvida que a maior parte das pessoas tem é qual profissional procurar, né? Se é um psicólogo, um psicanalista ou se é um psiquiatra. E as pessoas, além de eu já ter presenciado casos que a maior parte das pessoas tem vergonha de procurar o profissional para pedir ajuda, há também essa dúvida de qual profissional procurar. E aí, qual profissional inicialmente, percebendo esses sintomas, a pessoa deveria procurar? Eu vou começar por a história da vergonha. Se você acha que precisa de ajuda, procure um profissional. Mesmo com vergonha, você procure um profissional. O mundo inteiro não precisa saber que você está procurando, tá? Então, o primeiro sinal de necessidade, de dúvida, na dúvida, estou me sentindo diferente, procure alguém, tá? Que possa ajudar. Os profissionais, a gente hoje trabalha de uma forma multidisciplinar. A gente tem a diferença do psicólogo e do psiquiatra, né? O psiquiatra, ele vai olhar ali um sintoma, ele vai olhar a parte do adoecimento. Então, ele traz uma estatística ali de sintomas históricos e ele vai cuidar e tratar daqueles sintomas, ele traz um diagnóstico de uma doença e ele entra às vezes numa medicação que vai agir quimicamente, tá? Então, quando eu
procuro um psiquiatra, eu já estou numa situação de adoecimento, certo? E aí, muitas vezes, eu preciso dessa intervenção da medicação, porque eu já estou doente, eu tenho que tratar, quimicamente falando. O psicólogo, às vezes as pessoas procuram quando já estão em crise, tá? Não necessariamente já está em adoecimento, já está com transtorno, mas eles estão enfrentando uma crise. E aí o psicólogo, ele vai dar conta dessa integralidade do ser. Porque eu posso estar com sintoma, eu posso ter um diagnóstico, por exemplo, de depressão, mas eu preciso tratar a depressão com o psiquiatra, mas entender o que me levou a esse quadro, né? Qual é a minha circunstância social, das relações, né? Dos pensamentos, das emoções que me fazem, né, que me fizeram ter chegado até aqui. Então, o psicólogo, ele age na integralidade do ser, nessa instância dos pensamentos, das emoções, do comportamento, em situações de crise ou em situações já de transtorno ou adoecimento, em conjunto com o psiquiatra nesse caso. A gente sempre tem indicado essa tarefa multidisciplinar. Acontece muito de eu receber pacientes indicados de psiquiatras para complementar o tratamento, e eu, quando percebo que o meu paciente já está numa situação de adoecimento, eu indico para um psiquiatra, que geralmente intervém com a medicação, e a gente faz o trabalho em paralelo, né? O psicanalista é uma abordagem, né, além da psicologia, que está em paralelo também tratando essa integralidade do ser. Tá? Existe essa diferenciação, a gente chama de análise, né? O psicólogo, ele faz psicoterapia e o psicanalista trabalha no viés da análise. Qual é a diferença? Porque o psicólogo, ele tem uma formação, uma graduação em psicologia, e o psicanalista é uma especialização. Então, outras áreas, né, de graduação, por exemplo, eu sou médico psiquiatra e eu desejei fazer psicanálise como especialização. Então, eu atendo, faço análise com o paciente, porque eu tenho essa especialização. Então, é uma outra forma, né, de atendimento, que também é integral. Então, são situações distintas. Dependendo do caso, a gente também trabalha, né, com um neurologista, a gente trabalha com... Às vezes eu estou com um transtorno que afeta a parte da alimentação, então eu tenho que entrar com um nutricionista que tem hoje uma visão diferente, que é a visão comportamental, né? Hoje a nutrição não está aliada só à alimentação saudável e regularizada, está aliado ao teu comportamento, à forma que você percebe o alimento. Sim. E aí a gente trabalha de uma forma multidisciplinar. Na dúvida, né? Um desses profissionais vão orientar. Vai te direcionar para o local certo. Na dúvida, procure ajuda, tá? Que você não vai se arrepender. Agora sim, o complementar, Gleice? Eu tava lembrando, você falou de que serviços, né? Além do serviço da psicoterapia, né? Tem outros serviços também que os empresários podem agregar dentro das suas organizações. Existe o serviço hoje de plantão psicológico, né? Que é um serviço que algumas empresas podem contratar, que é utilizado, é contratado dentro das empresas, em que o profissional é contratado um psicólogo, ele realiza, vamos dizer ali, algumas sessões semanais com os colaboradores, para uma necessidade, vamos dizer assim, específica. Às vezes aconteceu, por exemplo, teve uma perda familiar de alguém, aquela pessoa poderia ser atendida dentro de um plantão psicológico, notou que alguma coisa aconteceu ali com aquela pessoa poderia ser acompanhada ali num plantão psicológico, né? Então, é um serviço que acontece, né? Que já está sendo implantado em algumas empresas. E também tem uma formação que está sendo desenvolvida para gestores, né? Que é de primeiros socorros, que é voltado muito para essa questão de segurança psicológica, para os gestores aprenderem, entenderem as pessoas, né? De forma geral, a entenderem como lidar e fazer os primeiros socorros psicológicos em uma situação, vamos dizer assim, de emergência, né? Que pode acontecer dentro de uma organização. E que às vezes a gente, né, as pessoas que estão ali naquele momento não estão preparadas, né, para lidar. Esse é um ponto importante, né? Assim, a gente tem percebido cada vez mais o psicólogo atuando dentro das organizações nesse viés. Porque se a gente pensar, a gente passa 1/3 da nossa vida dentro do ambiente de trabalho. Ou mais, né? Né, assim, a média em geral que a gente tem estudado, legislação trabalhista. Vamos aqui porque é legal, aquilo
que já é legal, já é demais, né? Então, ser, assim, né? o que deveria ser já é muito, se a gente pensar. E aí, as relações no trabalho, elas têm muito esse lugar, a relação e o contexto do trabalho, né? Contexto de estresse, de competitividade, ele traz muito essa questão relacionada à percepção de si mesmo, porque eu sou capaz, eu sou competente, eu dou conta, eu não dou conta, a minha autoimagem, né? Então, ele traz muito esse lugar de dúvida, de questionamento sobre quem você é e o que você é capaz, né? Muitas questões de crise começam nessa condição de desvalor e desamor, né? Eu não tenho valor porque eu não consegui bater essa meta, eu não tenho valor porque eu não fui o destaque em determinada área. E aí isso vai perpassando a vida, né, do ser humano dentro desse contexto. Fora isso, né, o papel das lideranças, que traz aí também um peso, uma pressão, um direcionamento. Então, assim, parte do meu tempo dentro daquele ambiente eu trabalho para atender a uma demanda daquele líder, que é outra pessoa que às vezes também está solitário, que recebe uma pressão, né? A gente tem falado muito nos nossos projetos dentro das empresas sobre o contexto de cuidar de quem cuida. Porque a gente diz assim, tudo é culpa da liderança, porque de fato ele que direciona, ele que orienta, ele que cuida das pessoas, mas e quem cuida dessas lideranças? E quem cuida do RH, né? Que está ali também nesse contexto de ser o mediador, que também são solitários, que absorvem muitas crises todos os dias, e o RH fica nesse meio, né? Entre aquilo que os acionistas ou o dono estima e quer para o seu negócio, que é real, né? O negócio ele precisa ser sustentável, a gente vive num mundo que precisa dar resultado, senão a gente não se sustenta, e ao mesmo tempo olhar para esse humano, que tem as suas necessidades, tem as suas vulnerabilidades, tem os seus limites. Sim. A gente tem limite, né? A gente tem vulnerabilidade. E aí, nesse contexto, a gente tem ajudado aos profissionais, né? A gente faz, além do plantão, o plantão é para atender uma situação de crise. E quantas crises a gente tem no ambiente de trabalho? E a gente acha que crise é só perda, né? Eu perdi alguém importante, eu perdi uma coisa, a gente teve uma catástrofe recente, né? No sul do país, as pessoas perderam muitas coisas da sua vida. Teve pessoa perdendo tudo, né? Teve gente que teve que recomeçar do zero, né? Mas a gente também tem crise por aquisição. Quantas pessoas a gente recebe, às vezes, no consultório ou no plantão, porque foi recém-promovido? Né? Ou abriu mais filiais no negócio e aí não está dando conta da dimensão, né? Então, assim, é um lugar de muitas crises. E essas crises existenciais, elas precisam ser cuidadas. E a gente leva o plantão, que não é psicoterapia, né? O plantão, ele faz um acolhimento prévio dessas crises e a gente direciona, tá? Para o que é necessário. Processo. Mas a gente faz esse primeiro acolhimento, porque eu trago o lugar de reequilíbrio dessa pessoa. Ela tá ali sem saber qual a saída, eu digo, vamos pensar aqui junto, né? Então, a gente trabalha com um viés que a gente chama que é a psicoterapia breve focal, porque ela é imediata naquela situação de crise. Eu não vou ver os outros contextos enquanto eu não trabalhar a crise daquela pessoa. Fora isso que a Gleice trouxe, que é os primeiros socorros psicológicos, né? Os primeiros cuidados psicológicos é como é que eu estou formando esses líderes, os RHs dessas empresas, a cuidar dessas situações de crise, né? Quando surge uma situação dentro do ambiente organizacional, como é que eu devo fazer? Isso já vem na segurança do trabalho há muitos anos, né? Sim, a parte do brigadista, né? A parte desse cuidado da técnica de como fazer, né? Diante de um acidente de trabalho. E o aspecto, né, psicológico e o aspecto da saúde mental, isso não se falava. E fora a formação, né, sobre segurança psicológica, que hoje está muito recente, né, esses estudos hoje estão sendo colocados dentro das empresas, esse conceito, e as pessoas nem entendem ainda direito o que é, né? Sim. O ambiente seguro psicologicamente é aquele ambiente em que eu consigo fazer com que o ser humano possa se sentir à vontade para ser quem ele é. E às vezes a gente vê aí políticas de
diversidade, inclusão, para cumprir, às vezes, uma lei, uma determinação, as cotas, mas o ambiente por si só ele não consegue proporcionar isso, porque tem a ver com cultura, tem a ver com a forma de comportamento das pessoas, de como esse líder está cuidando, orientando, né? E aí a segurança psicológica ela vai trazer exatamente esse contexto. Como é que eu preparo um ambiente organizacional para que as pessoas se sintam seguras psicologicamente? E se sentir seguro é ser quem eu sou. Eu poder me manifestar, eu poder falar sobre as minhas ideias, sobre os meus pensamentos, eu não sofrer preconceito, né? Eu conseguir ter ali um espaço de fala. E aí é contraditório, porque muitas vezes falam de engajamento. Eu quero colaboradores mais engajados, eu quero colaboradores com senso de dono, mas eles não têm nem lugar de fala. Como é que tu quer que ele seja ditadura, né? engajado? Né? Ele não pode dar uma ideia, ele não pode falar nada, né? Então, assim, a gente tem levado muito essa temática para dentro das empresas, porque é uma luta minha também, eu ainda acho que a psicologia é um ambiente muito fechado, né, no consultório, não tem acesso para todo mundo. Não tem, é verdade. E levar isso para as empresas, onde está a grande parte, né, da população. E aí isso vai formando as famílias, porque quando eu tô ali atuando dentro das empresas, né, Gleice? Eu não tô falando incrível. Só pro colaborador. Ele leva pra vida. Então ele vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, um filho, uma irmã, enfim. Ele leva isso para todos os contextos de vida. Né? Então, torna a sociedade melhor, né? Agora, Cris, pode falar. Muito importante a sua fala sobre o seguinte, sobre o cuidar de quem cuida, né? Eu me lembro que isso ainda é muito difícil dentro das empresas. A maior parte das empresas não pensam sobre isso, não tem isso, elas nem sequer cogitam que isso existe, né? Quando eu fui promovida a RH a primeira vez, né? Eu era recepcionista, fui promovida a RH. Eu tive que lidar com o amargo da solidão sem saber. Uma menina de 20 anos... com um setor na mão, que as pessoas, quando eu ia merendar, as pessoas que normalmente merendavam comigo, passaram a não falar mais coisas na minha frente, ou não querer mais merendar comigo, ou me evitar, ou falar coisas pelas minhas costas. O clima começou a pesar para o meu lado. Lidar com aquilo foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu chegava a chorar em casa quase todos os dias quando chegava do trabalho. Só que lá eu tinha que vestir uma capa da pessoa não tão legal, que tinha que executar a minha função, que realmente eu tinha que fazer. É como se você fosse eu sou só um mensageiro. Só que aí a pessoa não entende que você é um mensageiro. Então, hoje em dia, eu tenho muito essa preocupação com os meus líderes. Quando eu digo os meus líderes, eu presto serviço para várias empresas, e essas empresas a gente faz uma consultoria em várias áreas: RH, departamento pessoal, empresarial e lideranças. E uma das preocupações que eu tenho nas promoções, inclusive recentemente eu me sentei com uma pessoa e eu disse assim: olha, você está preparada? A sua amiga, que era sua super amiga, ela vai virar a cara para você. Pode ser que ela tenha inveja de você, porque vocês duas entraram juntas, construíram a mesma trajetória, era do mesmo setor, você conseguiu o cargo de liderança e ela não. Você está preparada para isso? Olha, é o seguinte, vai acontecer das pessoas dizer que você é ruim, que você não tem coração, que você é amarga, que você é babona do dono, que você... Então eu fui externando tudo aquilo que eu vivi na minha vida, que o dono protege você, que você é queridinha, que sei que lá, que sei que lá. Tudo aquilo que eu amarguei muito, porque é difícil você sobreviver a isso sozinha. E se todo empresário pensasse bem, viu, Robson? Ele colocaria uma profissional dentro da sua empresa. Sim. Porque o que é que o empresário quer? Eu vou promover a Cris. Tô íntima, né? Cris. Eu vou promover a Cris, eu quero resultado, porque ela é boa, porque ela é maravilhosa, e ela tem que bater a meta e pronto. Só que a carga que a liderança traz, a vida da Cris vai mudar completamente. Né? Existe até aquela polêmica: o líder pode ser amiguinho do liderado ou não? Cara, infelizmente não existe essa linha da amizade plena. Se o Robson não souber separar
que eu vou cobrar dele, ou que eu vou dar um feedback negativo, ou que em algum momento eu vou ter que dar uma chamada de atenção, uma advertência nele, se ele não souber separar que aquilo não tem nada a ver com a nossa relação fora do trabalho, ele vai virar a cara pra mim, a gente vai ter problema, e eu vou ter que lidar com ele como líder e não como amiga. Então, eu acredito, só complementando, que as empresas, elas ainda não têm essa visão. Se elas tivessem, elas cresceriam muito mais rápido com as pessoas e com a cultura empresarial em cuidar dessas pessoas que realmente têm que cuidar e liderar outras pessoas que recebem essa carga forte de trabalho. E para você ver, você trouxe um exemplo de vida Sim. que traz uma crise existencial. Sim. E que, se não for cuidada, né, isso vai gerar proporções maiores até um adoecimento. E essa crise provavelmente não é só da liderança que foi promovida. Ela pode impactar pessoas que não tinham consciência de por que você chegou lá e elas não. E aí isso afeta mais ainda a autoimagem, a autoestima delas, né? Exatamente. E aí envolve toda a cultura e ambiente da empresa, e isso perpassa a ser um ambiente tóxico, Sim. Um ambiente que, né, não proporciona segurança psicológica. E é muito do lugar da comunicação, do lugar de levar essa psicoeducação, de como as coisas são alinhadas, porque eu tenho que cuidar dessa pessoa que foi promovida, como você foi, eu precisava preparar essa pessoa de forma consciente, acolhendo, da mesma forma que eu recebo um profissional recém-chegado, uma transição de função, ela também precisava ser acolhida, e muito mais, porque você já está no contexto da organização, você vai mudar de lugar, então as pessoas vão passar a lhe ver de uma outra forma, né? Você não é uma figura nova, ela estava aqui outro dia como eu, e agora ela está aí, por quê? Né? Então ela traz esse lugar de diferenciação, né? Na verdade, a percepção do outro que mudou, você pode nem ter mudado, mas a percepção Sim. do outro já leva para esse lugar. Então, falar sobre isso, né? Ter espaços, a gente trabalha com oficinas, com workshops, a gente fala de gestão das emoções, porque a gente precisava cuidar da emoção do liderado, né? E a emoção do líder que foi recém-promovido. Sim. Porque é um contexto geral de como você vai lidar com essa reação das pessoas, de como as pessoas devem reagir aos promovidos, né? Isso é um contexto que perpassa a cultura da empresa. Então, se a gente não estiver falando sobre isso, se a gente não tiver ações específicas para cuidar desse ambiente organizacional, nesse aspecto comportamental do ser humano, a gente não vai para muito longe. Não vai. Não vai. E os índices, eles falam por si só, né? O Código de Doenças por Saúde Mental, que a gente chama de CDF, talvez vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele tem aumentado muito, e cada vez mais a legislação tem estudado e tem definido, como foi o caso do burnout, doenças vinculadas ao trabalho, né? Uma doença relacionada à saúde mental vinculada ao trabalho. Na verdade, o burnout não chega a ser caracterizado nem como doença, né? Ele traz como algo que é uma síndrome, não é um transtorno, né? Porque perpassa toda a integralidade do ser. Então, não posso dizer que é apenas uma doença, tá? E aí é um caso, assim, que a gente vê os indicadores de absenteísmo crescendo, acidentes de trabalho, porque se você não tá bem, né, psicologicamente, a chance de você, né, sofrer um acidente de trabalho é muito maior. Então, esses indicadores estão cada vez mais aumentando, e aí, consequentemente, os números das empresas vão caindo, financeiramente falando. Sim. Sem dúvida. E aí sente no bolso, né? Agora, Cris, né? Ficar íntimo também. Cris, pode ser, Cris, tá ótimo. Você acha que o índice, né, por mais que esteja mais comum a preocupação com a saúde mental hoje, emocional, por que tem aumentado tanto o índice, né, tanto de suicídios, mas tanto o índice de pessoas com algum tipo de transtorno ou até mesmo algum tipo de doença mental? Por que aumentou tanto? Ou não aumentou? Foi só que nós que passamos a perceber mais isso? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, né? Vou até pedir ajuda à Gleice aqui também da percepção dela. Já pesquisei, né, sobre esses dados. De fato, esses dados aumentam, né, significativamente. Nós temos uma situação de pandemia que afetou, tá? Mas não é só da pandemia. Se a gente olhar historicamente, os dados vêm numa crescente.
Tudo bem, a gente tem falado mais sobre isso, mas ainda não é suficiente. E aí eu vou fazer uma alusão às campanhas do calendário colorido, né? Nós estamos aqui falando da temática do Setembro Amarelo. E aí a nossa agenda enquanto psicóloga chove no setembro, né? É a nossa primavera, vamos dizer assim. Porque a demanda é muito alta, né, no mês de setembro, porque tem um calendário colorido que diz que Setembro Amarelo é prevenção do suicídio. E passa o ano inteiro as empresas sem se preocupar genuinamente com isso. Sim. E aí, quando eu levo para o nível de consciência das pessoas, eu mexo com a temática e não cuido, eu não estou efetivamente fazendo prevenção. Tá? Eu estou ali, pelo contrário, às vezes trazendo como gatilhos, como alerta para algo que é como se dissesse assim, é verdade, eu estou doente, eu estou com todos esses sintomas e ninguém está cuidando disso. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar de verdade preventivo o ano inteiro, né? Não só nas temáticas. Mas eu trago também um contexto do ambiente, né, e da condição social, do número de estímulos, de informações, né, que a globalização trouxe, a tecnologia. Então, é um mundo muito fluido. A informação que você pega aqui agora, você acredita como sendo verdade, em segundos vem uma outra que argumenta que as pessoas estão sem entender mais, né, sobre o que acreditar, sobre o que considerar. Os estímulos estão cada vez maiores, isso afeta neurologicamente, isso traz por si só um ambiente ansioso, né? De que eu nunca tô dando conta das coisas, parece que a nossa hora... Tem estudos, inclusive, se as horas estão diminuindo. E não é, gente. Impressionante, né? Isso não o sentimento de que diminuiu. Não é. Mas eu tenho verdade. esse sentimento. Mas não é, já foi comprovado que nós temos o mesmo tempo. A questão é que os estímulos são tão grandes que a gente não dá mais conta. E aí isso por si só gera estresse, afeta os hormônios, a parte neurológica, e aí as relações também, apesar da globalização e da tecnologia, elas estão se distanciando ao invés de se aproximar, porque eu estou muito mais tempo conectado com o meu celular e as pessoas que estão ao redor não são percebidas. Verdade. A gente vai para as empresas, a gente faz dinâmicas, né, em que as pessoas não conseguem mais nem perceber o que é que mudou no outro. Coisa simples. Né? Você sai da sala, você troca de roupa e os seus colegas não sabem. Você tá com a blusa branca, você bota uma blusa vermelha, eles não vão perceber. Eu também não percebo. Porque eles não estão conectados com esse olhar para o outro, com as relações. E o ser humano, ele é relacional. Cada vez que se quebra uma parte nossa, e a relação é uma parte muito importante, a gente adoece. Sim. Então, assim, a gente ainda tá muito distante desse cuidado genuíno. Mas estamos no caminho. Né? Essa questão da conectividade, né, de estar sempre conectado, é algo que, acho que eu li em algum canto, que hoje as pessoas estão mais próximas de quem está distante e mais distantes de quem está próximo. Isso. Você vai num restaurante, por exemplo, é impressionante isso. Você observa nas mesas, as pessoas não estão conversando, né? E em alguns casos extremos, eu já vi isso uma vez, as pessoas estão conversando pelo aplicativo, mesmo estando frente a frente. E estamos cada vez mais próximo de quem está distante e distante de quem está próximo, né? E nas empresas é notado isso também, né? Lá na minha empresa, os funcionários têm a liberdade de ouvir música, de ficar à vontade, a gente não tem essa regra de que não pode, não. Mas eles se fecham no mundo deles ali, que eu fico impressionado. Às vezes eu vou lá na sala de operações, que é onde eles estão lá, você não ouve uma conversa. Uma conversa. Aí eu até digo, olha, eu vou tirar o fone de vocês, vou deixar vocês conversando, porque... Mas não adianta, eles não conversam, não dialogam mais. É porque isso já desconectou. E aí, como a gente falou, assim, a gente está vivendo um mundo com gerações distintas. Então, tem geração que não nasceu na tecnologia e precisou se adaptar. Tem geração que já nasceu, assim, não tem outra forma de ver o conectada. Mundo. Tá? Foi por isso, não existe Robson, isso. Que eu obriguei o meu pessoal a jogar beach tênis toda quarta-feira. Eu já, quando fiz a entrevista essa semana, eu disse, olha, a gente tem um beach tênis na quarta-feira e é obrigado, tá? Foi. Não tem esse negócio de, eu não quero saber. Você vai. E aí todas sabem, é obrigatório pra
justamente haver essa conexão. Integração. Exatamente, porque são pessoas importante. diferentes, com sentimentos diferentes, personalidades diferentes. Às vezes eu me identifico mais com a Cris do que com o Robson. Então eu praticamente não converso com ele. E sabe que eu percebi que isso aproximou pessoas que antes não queriam nem se sentar para almoçar juntas. É isso. E essas pessoas eu consegui, glória a Deus, aproximá-las, mas eu tive que obrigar. Pode me chamar de escravagista. Você criou um ritual, né? A É. gente fala muito assim, que Ritual. na cultura, a gente vai formando a cultura através de pequenos rituais. Exatamente. Por quê? Trazer esse lugar seguro para eles, de que eles podem ouvir a música deles, que eles podem colocar o fone, né? Não dá mais para trabalhar com modelo de gestão, de comando, cobrança e controle, né? Os Sim. 3 Cs. Não tem mais O como. ambiente seguro é aquele ambiente que eu posso ser da minha maneira. E minha forma de me concentrar é botando o fone de ouvido e ouvindo uma música. Mas eu vou ter momentos de conexão. Tá? Por isso que nos ambientes das empresas mais felizes do mundo, né, tem aqueles ambientes mais alegres, coloridos, né, que você pode sentar no sofá, no puff, tem sala de jogos, mas a gente vê às vezes as empresas estruturando tudo isso fisicamente, mas E fica como a vazio. cultura, porque a cultura não foi programada para isso, Sim. né? E aí pequenos rituais, eles vão fazendo com que as pessoas se conectem e entendam. Eu já trabalhei em ambientes, né, prestando consultoria, que o funcionário disse assim, ó, a empresa criou tudo isso, mas a gente nem pode usar. E não tinha nada proibido, era na cabeça deles, né? Porque era uma cultura tão rígida que parecia não ser permitida. Então eles já criaram um tabu, né, de que ninguém vai pra lá. E o dono inquieto me chamando na consultoria dizendo o que é que eu faço, porque eu quero agradar os funcionários, eu não sei como agradar. E aquilo passava um diálogo, um lugar de escuta, um lugar de fala. Precisou de apenas um mediador para trazer esse lugar de fala. O próximo ambiente ele já construiu com o engajamento das pessoas. Ele chamou pessoas importantes, líderes informais, ele perguntou, eu quero um ambiente de descontração, um ambiente de despressurização. O que é que vocês sugerem? O que é que vocês gostam? Né? E aí eles criaram uma ideia que custou muito menos para aquele empresário do que a primeira ideia que ele tinha criado, porque houve esse lugar, as pessoas se conectaram e entenderam que aquilo é deles, né? E aí vem o engajamento, né? Funciona, o senso né? de dono, tá? É colocar essa pessoa nesse lugar de fala. Então tem que se preocupar com isso, criar rituais, né? Momentos de conexão, porque nós somos seres relacionais. A gente adoece se a gente não cuidar disso. Mas aí tem uma falha de comunicação também entre o líder e a equipe, né? Tem, grande. Nesse caso que Sempre você falou. tem. Um dos grandes males das organizações é a comunicação. Porque a gente passa a entender o outro a partir da nossa percepção de mundo e de pessoas, né? E aí o outro, ele precisa ser entendido pela visão dele. E para isso eu preciso escutar. E quem é que está escutando? Hoje em dia, quem é que tem tempo? Pessoas. Exatamente. Né? Quem dá conta, né? Eu tenho que verdade. produzir, eu tenho que dar resultado, mas você só vai produzir e dar resultado pelas pessoas que estão ali. Sozinho você não vai conseguir nada. Não vai. E no final das contas, como a gente sempre fala, né? Tem falado nos últimos episódios, no final das contas tudo é sobre pessoas, né? Tudo é sobre gente. Exato. E se a gente não cuidar das pessoas que estão nas nossas organizações trabalhando, vai dar uma falsa impressão de que está tudo bem, e no final das contas não vai estar tudo Não bem, está. né? E eu acredito que o comportamento das pessoas dão indicadores, né, de como ela está emocionalmente. E isso prejudica os resultados. E muitas vezes as sociedades, as empresas, por uma necessidade de que tem que realmente haver a cobrança por resultado, que sem resultado a empresa não existe e, consequentemente, não vai conseguir manter os empregados, mas eles não olham tanto para o porquê que aquela pessoa não está entregando resultado, né? Eu venho de uma cultura profissional, eu venho do varejo, né? E lá, na época que eu era gerente, a cobrança era totalmente diferente do que é hoje. Era a cobrança de bater na mesa e chamar você de incompetente e tudo. Hoje não cabe mais esse tipo de coisa, né? Não cabe mais isso. E ainda bem que não cabe, porque a gente está evoluindo, né? Está se tornando pessoas melhores. Não quer dizer que não tenha que haver a cobrança, não precisa ser dessa forma. Mas eu acho que hoje cabe mais se preocupar por que a Alessandra não está entregando resultado. Vamos avaliar o porquê que não está entregando resultado, né? E acho que as empresas elas precisam mudar ou ter mais esse olhar, né? Peraí, tudo bem, não está entregando resultado, o que está acontecendo? Eu estou sendo um local agradável para trabalhar,
e estou lhe dando todas as ferramentas ou não? Né? Vocês observam isso nas empresas também? Sim, muito. Né? Então, esse lugar de fala, de diálogo, que a gente fala muito na segurança psicológica, né? Às vezes, a resposta para o problema está dentro do problema. Você estabelece um método, um processo, né? Investe nisso, trabalha com indicadores, gestão à vista, isso pronto. Estímulos de remuneração, né? Porque tem modelos de remuneração variável, comissão. Sim. E aí, pronto, tá tudo certo, todo mundo vai pro mesmo direcionamento, tá tudo alinhado. Só que as pessoas percebem as coisas de forma diferente. Elas são estimuladas de maneira diferente. Por isso que hoje até os benefícios são repensados de acordo com a realidade de cada pessoa. Sim. Porque o benefício que serve para mim pode não servir para a realidade dela. Então, isso também é valor agregado. E como é que eu sei isso? Quando eu converso e escuto o outro. Às vezes, a gente quer o segredo do universo. E estar diante de outra pessoa, entender o que ela precisa, quais são as necessidades dela, você vai transformar a sua empresa. Sim. E transformar o mundo. Porque isso perpassa as relações pessoais, né? A relação pai e filho, a relação entre amigos, entender como é que o outro percebe as coisas, quais são as necessidades que eles têm. Então, trazer esse lugar de fala, então, é diálogo entre gestores. Hoje a gente está falando de gestão de feedback, gestão de desempenho, não é mais aquela avaliação que eu faço uma vez no mês, que eu vou dizer qual foi a nota dessa pessoa. Isso é cultural porque nós viemos de um modelo de educação que é assim, tem uma nota, tem um resultado, e na verdade, hoje a gente tem feito NPS para tudo, né? Pesquisas rápidas, objetivas, né? Entendendo, eu tenho um problema para resolver. Eu não vou sozinho como líder, eu não preciso estar só. Eu tenho um time que está ali junto comigo e a gente vai trabalhar a gestão de projetos junto, né? Metodologia ágil é isso, passa por esse lugar de fala que todo mundo pode se colocar, né? E dar soluções. Então, o caminho é esse caminho da comunicação e da escuta, né? De perceber o outro. E para isso tem que parar. Tem que parar, né? Tem que parar. Eu acho que Qual foi a última vez que você, Alessandra, parou Ei, menino. para olhar para dentro, assim, internamente? Pra mim, o Robson só vem com pergunta difícil. Né? Ele já aprendeu, viu? Oh. Já tá exercitando. E aí, então, estamos esperando ansiosa a sua resposta. Então, gente, não me lembro. Não, na verdade, eu tenho ficado mais atenta a isso. Né? Entender os sinais, o que é que está acontecendo com a minha mente. Porque se você não cuidar da mente, como é que eu vou evoluir como empresária? Como é que eu vou cuidar da mente do meu colaborador? Né? Como é que eu vou incentivar? Porque assim, ó, falando também na realidade, Robson, nós como pequenos empresários, às vezes financeiramente também fica inviável eu manter um psicólogo na empresa, né? Quando a gente fala do pequeno empreendedor, isso tá fora do alcance da realidade dele. Mas isso não quer dizer que eu não consiga incentivá-la a procurar um profissional, ou eu mesma me incentivar, né? O trabalho em si, a diária, ela é muito difícil. A carga emocional que a diária do trabalho traz, ela é muito complexa. E eu vou mentir, não. Tem dia que eu quero matar todo mundo, tocar fogo naquele escritório. Por quê, né? Por quê, né? E aí eu desço. Vamos conversar mais sobre isso. Aí eu desço, porque fica todo mundo no geralzão, né? No escritório, e aí eu desço, começo a conversar com o outro, faço uma descontração ali. Quando eu me dei conta, não tô odiando mais ninguém. Quem tava chorando no banheiro já tá rindo também. E aí a gente vai tentando se ajudar. Você se dá conta que a vontade de matar alguém, na verdade, não é genuinamente. Gente, hipoteticamente, tá? Mas é o quê? Você tá trazendo uma raiva, uma irritação de algo que tá lhe incomodando. Sim, né? sim. E aí, como é feito por pessoas, associa-se à pessoa, né? Sim. Mas, na verdade, é um alerta de que tem algo que não vai bem. Agora, E aí eu preciso falar sobre isso. Uma coisa que o tempo me ensinou: não converse com um coleguinha com raiva. Porque eu com raiva eu sou uma pessoa. Com certeza. Sem raiva eu sou outra pessoa. Mas isso é bíblico, viu? E aí eu respiro e tomo um café. Isso. E vou ali e volto. Aí chamo uma que eu não tô com raiva, converso 5 minutos com ela, depois eu pego outra. Minha princesa, vamos lá. O que foi isso? Você tava pensando em quê, filha? Eu fiquei por... Aí eu sou muito clara com as minhas colaboradoras. Sou conhecida por isso. Sou muito clara e direta. Minha filha, eu fiquei muito danada com isso que você fez. Isso é coisa que se faça. Então aí você vai conversando e tal. E às vezes elas externam, não tô bem.
eu troquei de remédio. Porque eu tenho funcionárias que têm depressão. E aí, né, eu tô nesse tratamento, hoje eu não tô num dia legal, hoje eu tô num dia de baixa e tal. E aí você passa a entender também que o colaborador está com um problema e naquele dia não é o máximo de produção dele. E aí você dá um apoio e tal. Aí você, mas vamos melhorar, né? Vamos fazer o seguinte, você tá se sentindo bem, quer ir pra casa? Não, eu quero ficar. Pronto, pois você vai ficar, então agora a gente vai resolver isso daqui. Você traz um dado que é assim, quando a gente fala de segurança psicológica, não é aquele ambiente que pode tudo. Sim. A gente vai para a educação infantil. Criança precisa de limite. Limite determina um adulto saudável, tá? Limite me faz lidar com as questões que são minhas, que são do outro, do universo por si só, do ambiente que eu estou, né, vivendo. Limite me faz lidar com a minha capacidade de lidar com frustração, com resiliência, né? Eu desenvolvo habilidades a partir do limite. Da mesma forma, uma organização, ela precisa ter limites. Né? Ela precisa estar ali para ela se sustentar, ela tem uma dinâmica de funcionamento. Agora, como eu preciso das pessoas para fazer funcionar uma organização, eu também preciso entender que as pessoas têm limite, têm as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. E dar conta disso gasta menos, tá? Porque você forçar, exigir, cobrar de alguém que não está bem, vai piorar a situação e isso perpassa o ambiente, porque as outras que não estão nem envolvidas naquela cobrança passam a projetar quando for eu, quando eu não estiver bem, porque às vezes o líder não sabe que alguém não está bem, mas tem um colega do lado que acompanha, que escuta a história, então ele já se coloca e se projeta no lugar do outro. Então você, por conta do tempo, dessa coisa de ter que fazer, ter que dar conta, a produtividade, você acha que parar para fazer uma conversa dessa, né? Ela vai ser muito mais produtiva, mas você acha que vai perder tempo e não dá conta. E aí a consequência disso vai ser muito pior, porque vai afetar todo o ambiente organizacional, não só aquela pessoa. E às vezes é isso. Às vezes eu entender que eu não estou bem, eu vou produzir menos, mas eu vou ser tão bem acolhido que quando eu voltar para a minha condição, né, de bem-estar pleno e de que todas as minhas capacidades podem ser utilizadas, porque saúde mental não é contrário de doença, é exatamente eu saber lidar com toda a minha potencialidade, capacidade produtiva, criação, né, eu estar bem inteiro para lidar com as questões do dia a dia. Então, quando eu estiver bem, eu vou produzir tão mais rápido e com tanto empenho, com tanta dedicação, que vai compensar aquele dia que não foi tão bom. Sim. Sem dúvida. Agora, eu tenho limites, eu tenho às vezes prazos, né, que aí aquela pessoa tá num dia de fechamento de folha e ela não tá bem. Ei, nem fala em fechamento de folha. E aí eu preciso ter ali, né, as minhas obrigações trabalhistas, tenho que mandar para o E-Social as informações. Eu vou precisar pedir ajuda às outras pessoas da equipe. E aí vem o senso de coletividade, o senso de equipe. Que funciona, né? Às vezes eu digo, gente, ó, vão ter que me ajudar porque eu acho que a fulana tá apaixonada. Aí o humor também, ele quebra. O humor, quando ele tem um ambiente saudável e seguro, que a pessoa sabe que aquilo é um lugar de, né, porque às vezes, assim, esse cuidado do humor, a gente traz muito ambiente tóxico, né? Sim. A história do bullying, né? A história do humor sarcástico, que na verdade, eu não posso fazer daquele humor algo que vai intensificar ainda mais a dor dessa outra pessoa, né? Que ela vai se sentir diferenciada. Mas se for um ambiente leve, é um humor que traz leveza, todo mundo vai entender assim, que legal, ela é compreendida e agora vai todo mundo dar as mãos pra ajudar. Agora você me Quando preocupou. for eu, né? Agora eu vou perguntar, né? Tá todo mundo à vontade, você colocou uma dúvida na minha cabeça. Porque, assim, geralmente funciona bem lá. Eu sinto que fica todas mais... Eu gosto de perguntar. Mulher, vacilou 3 vezes no mesmo dia. Mulher, o que foi? Tá apaixonada? Aí, de repente, ela já... mulher, não sei. Pois é, mulher. Pois, gente, vamos ajudar porque aqui a fulana. Vezes, a história hoje do ela estádio, tá apaixonada. Né? As pessoas estão rindo no ambiente porque às vezes é tenso e eu tenho que rir, mesmo não tendo gostado. Não então, quer rir, mas se obriga a rir. Gente, tudo bem, eu sinto que essa fala, quando eu trago uma coisa mais leve, quando eu vejo que o ambiente tá mais pesado, ou tem alguém que não tá tão bem, eu trago uma fala com humor. Tudo bem pra vocês, né? Ou em particular, quando você vê que tem uma pessoa que é diferente, que talvez não reaja, né? Pra não expor tanto.
Assim, gente, é a comunicação, é a aproximação. Sim. É o básico, né? A comunicação. Tem que ser feito. E é o método mais rápido, é a ferramenta que não vai te custar nada. Exatamente. Mas às vezes até entre as pessoas do ambiente, né? Elas riem um pouco uma da outra, ou até de si mesma, eu noto que melhora bastante. Sim, se for um ambiente seguro, sim. Entre o ritmo de trabalho. Sim. Sem dúvida. É um ambiente de É felicidade. porque o humor, seguro. ele traz leveza, né, pro trabalho. Agora, tem dia que a pessoa não tá pronta pra isso. Dá pra sentir. Pronto. Dá pra sentir. Por que ligar dá já pra ali sentir? Porque no você dia a se dia. aproxima das pessoas e percebe. Se você não estiver próximo e não perceber as pessoas, aí você não vai sentir, né? Então, de novo, essa questão das relações, da aproximação. De ouvir a pessoa, né? De ouvir, identificar e perceber como é que realmente está o comportamento. E você falou do calendário das cores, né? Que nós estamos agora no Setembro Amarelo, né? Hoje, as ações que tem para esse mês de Setembro Amarelo, queria que vocês destacassem algumas ações que tem, que as pessoas que não têm tanto acesso, né? Porque realmente a psicologia ela não está acessível a todos ainda, infelizmente. Mas existem algumas ações em que as outras pessoas que não têm essa condição financeira de ter acesso a um psicólogo, que ela possa procurar algum canal, algum local, que ela possa procurar para poder também identificar se está passando por alguma situação de risco, né, vamos dizer assim. A gente tem esses espaços, né, em que a empresa pode contar com a ajuda de profissionais para ir no ambiente de trabalho e de forma coletiva fazer um diálogo ali consciente, orientando essas pessoas, né, do que é essa questão do Setembro Amarelo, de como trabalhar a prevenção do suicídio, de como recorrer à ajuda, canais de ajuda, né, orientação. Então, dependendo do perfil da empresa, a gente faz uma pesquisa no ambiente, identifica, né, quais são os locais de atendimento, até de rede pública, né, como chamar, né, um socorro numa situação de crise, quando perceber os sintomas, de que maneira abordar aquela pessoa, porque não é de qualquer forma que a gente aborda, né, o que fazer diante de uma notícia, quando acontece uma fatalidade. Então, assim, tem situações em que é proibido, por exemplo, dizer a forma como foi feito, né? E hoje a gente tem muito cuidado com isso, porque isso gera gatilho para quem não está bem, né? Se eu tiver alguém que já não esteja bem, aquilo é um indutor de gatilho, né? Que pode gerar uma consequência maior, e a gente nunca sabe o que está passando cada pessoa. Verdade. Né? Muitas vezes é uma situação que ela mesma ou que algum familiar muito próximo já esteja vivendo, e aí isso vai gerar uma situação mais de angústia do que de ajuda. Então é um ambiente em que a gente vai levar um profissional que tem propriedade de fala e que vai ter esse cuidado, né, de direcionar de forma educativa de como eu percebo, de como eu previno, de que meios eu posso, né, recorrer para pedir ajuda, tá? E aí, além disso, como eu falei, não é só o mês. A gente precisa pensar em ações durante todo o ano para prevenir, trabalhar muito com saúde e segurança ocupacional, as áreas de SESMIT, né? Ter um ambiente preventivo, pensando em palestras temáticas durante todo esse tema, fazer diagnóstico nas empresas, pequenas pesquisas que identificam que aquela empresa ela tem mais um público voltado para o estresse, para a ansiedade, não, tem mais voltado para o transtorno alimentar, e aí eu trago temáticas, workshops, oficinas, a gente fala de rodas de conversa, porque a gente coloca um número reduzido de pessoas e elas vão se colocar da situação em que elas estão vivendo, ou algum familiar, alguém próximo a eles, porque o nosso sofrimento não perpassa só a gente, né? Isso. Às vezes eu estou no trabalho, eu não estou bem porque tem alguém que eu não estou sabendo como lidar na minha casa. E você vê o outro pleno, mas você não sabe a realidade que ele passa, né, na casa dele. Verdade. Então, você tem esses canais aí que dá para trabalhar o ano todo, mas como é uma política, né, global, o governo nos ajuda muito nisso, porque ele tem cartilhas, né, campanhas, ele intensifica. É como se dissesse assim, gente, para, né? Se vocês passaram um ano sem pensar nisso, pense agora. Só que pensar agora para fazer planos de ações concretos, né? Durante não todo pontual, o ano. Né? Tem que ser... Não dá. E aí, às vezes, assim, sempre que eu sou chamada para um lugar, eu procuro entender como é a cultura do ambiente. Porque é outro cuidado que a gente tem que ter. A gente vai falar sobre cenário,
cenário, né, de adoecimento. Isso. E aí o ambiente, a cultura é extremamente tóxica. Então, eu já fui palestrar em lugares que as pessoas faziam assim, ó. Olha, tá vendo? Ó, aquilo ali, o que ela tá dizendo foi aquele meu líder. Ele fez exatamente assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Geralmente, eu oriento o quê? Vamos começar com a liderança, né? Se a empresa ela não tem um ambiente seguro pra gente Sempre falar sobre isso, vamos começar com os líderes, com o RH, para tomar consciência dessas lideranças, eles mudarem a postura e a partir disso a gente faz um desdobramento. Então, a gente tem que ter cuidado, assim, qual ambiente que a gente chega. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Assim, é muito importante esse destaque desse período agora, porque por mais que seja um mês de atenção, mas serve muito para chamar a atenção mesmo, muito, né? Muito. Porque como você disse, acaba que a pessoa esquece, né? Coloca naquela velha, não dá tempo, né? E esse mês, pelo menos, o empresário ou até os gestores, as empresas em geral, elas tentam focar mais nessa prevenção, porque é algo que realmente é o cuidado com as pessoas que vai ajudar a prevenir o suicídio, né? Então, você se atente mais a esse período também, e não só esse período, faça um planejamento para que você consiga cuidar de você mesmo e da sua equipe, da sua empresa, né? Eu também não tenho tirado esse tempo para mim, viu, Alessandra? Eu tenho que fazer essa autoavaliação e fazer isso, porque eu sempre costumo repetir o que todo empresário repete: não dá tempo, né? De tirar um tempo para você. Qual foi a última vez que você tirou férias de verdade, né? O empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor, ele não tem um período de tirar férias. Vou tirar férias de fato, né? Então, é importante nós também fazermos essa autoavaliação e tirar esse tempo para a gente poder ali estar preparado para poder ajudar outras pessoas, né? Como é que eu vou ajudar outras pessoas? É a velha metáfora da máscara de oxigênio, né? Nos aviões. Então, assim, eu preciso primeiro colocar em mim. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu nem tô bem? Verdade. E às vezes eu tô tão camuflado ali naquele ativismo, né? No dinamismo do dia a dia, que eu não percebo que eu não tô bem. Não percebe. Sabe o que tem funcionado comigo? Não sei se faz sentido, tá, Cris? Geralmente é uma coisa específica ali que incomoda muito, que dá aquela melancolia mais, você fica um pouco mais triste, um pouco mais chateada, dá vontade de desistir de tudo, é uma coisa específica. Aí eu paro e penso, por que essa coisa? Por que eu não tô gostando disso? Por que eu não quero fazer isso? Por que eu quero ficar em casa deitada e não quero ver ninguém? O que foi que houve hoje? Aí eu paro um pouquinho, penso sobre isso e tento resolver aquele problema específico. Passou a funcionar porque antigamente, quando eu não tinha conhecimento para fazer isso, eu já deixei empregos, né? Eu já deixei relações, eu já deixei por alguma coisa que me potencializou uma melancolia forte e eu não conseguia sair da cama, por exemplo. Né? E aí aprendi a tentar resolver o problema específico. E aí daquele problema ir seguindo para seguir a vida, né, Robson? Outra metáfora que eu sempre uso, né? Se fizer um exame do coração, você vai ver que nós temos uma vida de altos e baixos, tá? A nossa vida não é uma linha constante, tá? Então, eu tenho as minhas emoções porque elas são ativadas por situações e contextos de coisas que conectam com aquilo que me dão prazer. Então, vão ter emoções confortáveis que geram prazer e emoções desconfortáveis. Eu não uso nem a palavra emoção boa e ruim, porque toda emoção ela tem uma funcionalidade. A tristeza, a melancolia, a funcionalidade dela é te fazer conectar com aquilo que importa para você, com algo que você perdeu ou que deixou de fazer, né? É algo que vai te dizer assim, olha, isso tá doendo, isso tá te deixando triste porque isso tem importância. E aí isso te gera um movimento para dizer como eu vou lidar com isso daqui para frente. Que lugar isso vai ser colocado na minha vida a partir de agora? Como eu vou repensar? O que a gente tem que observar é quando isso está fora de contexto. Né? Eu não tenho como controlar a emoção. Se você disser, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu não tenho raiva, não existe. Desculpa, perdão, né? Se alguém descobrir, né? Se não sentir algum tipo de emoção. Sabe quando você tá brigando com a pessoa e você quer brigar mais, mas você chora? A pessoa fica, droga, eu chorei. Mas são assim, as crises de emoção, a intensidade com que ela vem, elas se misturam, né? Então, o que a gente precisa entender é quando a emoção ela vem fora de um contexto, quando ela vem
com muita intensidade, mais do que deveria, o padrão que você sempre teve, ou a frequência. Gente, todo dia eu tô acordando sem vontade de trabalhar. Um dia eu acordo sem vontade de trabalhar, por quê? Porque é o dia de fechamento de folha, eu sei que vai ser um dia mais exaustivo, cansativo. Hoje eu tô sem vontade de trabalhar, por quê? Porque eu dormi tarde, e aí vou acordar cedo, isso impactou no meu ânimo, no sono, isso tá alterando e afetando, né, minha vontade. Sim. Outra coisa é, todos os dias eu acordo já sem vontade de trabalhar, com aquela tristeza, sem energia. Então, tem algo que tá desconectado, né, com a funcionalidade dessa emoção. Essa emoção passa a ser disfuncional. E aí a gente ou desregula para dentro, né? A gente guarda e aí somatiza, vem pro corpo, adoece, fisicamente ou mentalmente. Ou a gente externaliza, hipercompensa essa emoção. E aí a gente sai, jogando isso para todo mundo e torna um ambiente tóxico e adoecendo as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que se alertar para essa diferença. Tá? E aprender a regular a emoção é o primeiro passo. Então, eu tenho consciência de mim mesmo quando eu paro, me olho no espelho e digo como eu estou, o que eu tenho sentido, como eu me percebo, o que mudou em mim. E aí, a partir disso, agora eu entendi que isso me gera raiva. Todas as vezes eu fico com raiva por conta desse contexto. Como eu faço para diminuir essa raiva? Porque esse contexto eu não vou poder mudar. Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, que ela traz o seguinte conceito: não é a situação em si que vai gerar o problema para você, ou que vai lhe deixar triste, ou que vai trazer uma situação de crise. É como você interpreta a situação. E aí, quando você interpreta a situação, ela perpassa ali suas emoções. Eu vou sentir uma emoção diferente do outro, de acordo com a forma como eu penso. E, consequentemente, eu vou me comportar diferente. Tá? Então, se eu tenho um pensamento negativo diante de uma situação, vamos usar aqui o Covid. As pessoas que tinham um pensamento extremamente negativo, elas se comportavam de uma maneira a se isolar mais, a usar cada vez mais, né, máscaras, medidas preventivas. As pessoas que vinham de uma forma mais esperançosa, tudo bem, mas a vida continua, eu vou fazer de uma outra maneira, eu vou me prevenir, mas que bom que eu ainda estou aqui, né? Que bom que tem vida, que bom que eu estou conectado com as pessoas que moram comigo. Então, o comportamento das pessoas vai mudando, porque o pensamento, o comportamento e as emoções estão conectados. Mas é tudo dependendo de como eu percebo. Sim. E como eu percebo tem a ver com as minhas crenças, né? Com a minha história de vida, com aquilo que disseram. Como a gente não acredita no determinismo, então porque eu vivi assim, eu nasci pobre, eu vou para sempre morrer pobre. Síndrome de Gabriela. A gente não é um ser determinado. A gente pode se conectar com a nossa história, com os nossos traumas, né? Com um ambiente que a gente vê, o que às vezes de vulnerabilidade, de escassez, e pensar, a minha história é essa, isso é real, eu tenho que aceitar. Que é onde eu começo a entrar em contato primeiro com o trauma e vou dizer, agora o que eu posso fazer, já que a minha realidade é essa? Talvez eu vá ter que estudar mais do que o meu colega, que já nasceu numa condição melhor. Eu vou ter que fazer mais esforço, mas eu quero estar conectado com o meu valor, com o meu propósito, então eu vou. Porque eu sei que vale a pena. Aí é esse o movimento, é como você disse, mas por que eu tô assim, né? Isso tá conectado com o que é valor, né? Não, então o seu movimento vai ser consciente, não mais só sobre reação de uma emoção. Perfeitamente, legal. Estamos encaminhando aqui para o final do nosso episódio, né? Felizmente, pelo andar da hora. Quando a conversa é boa, né, Alessandra? Que pena! Então, já estava começando com as perguntas viu como estratégicas, né? Eu percebi que ela Ela utiliza para fazer a sessão de terapia. Gleice, e o autoconhecimento, né? Então, eu percebi que ela tava com a... eu estava aqui, Gleice. Mas faça a pergunta aí. Ela não é nenhuma pergunta, mas é muito com aquilo que a gente conversou com a Gleice sobre o autoconhecimento. Você buscar cada vez mais o autoconhecimento para você entender quais são as coisas que realmente estão atingindo e prejudicando o seu sentimento. Como é que você faz quando você sente uma dor física? Na verdade, você vai conhecer o que tá passando. Vai ver onde tá doendo, né? Pronto, na verdade, eu senti isso, peraí, só um pouquinho, que eu tô fazendo aqui minha consulta, gente. Eu dizendo, ela utiliza para fazer a sessão de terapia, eu tenho que aproveitar os recursos. Sabe que eu percebi, e eu não tinha percebido isso ao longo... Eu sou uma pessoa que me estresso muito com as situações do dia a dia. Sério? Sim, não percebi. Robson, não acredita. Não nem parece, nem eu parece. sei que não parece. Eu me estresso muito.
E aí eu estava em um cliente, eu recebi o problema de um outro cliente por uma funcionária minha. O meu coração acelerou. Parece que ele ia sair pela boca. Eu tremia. E, gente, era uma situação boba. Mas eu sabia que eu tinha que ligar para uma pessoa, brigar com ela, um contador, inclusive. Os contadores me dão trabalho, gente, no meu trabalho. E aí o contador não queria fazer uma determinada situação para o cliente e tal. E eu fiquei muito nervosa. E foi a primeira vez que eu percebi. Eu me sentei na cadeira e aí eu olhei a mão e eu falei, gente, mas por que eu fico assim? Aí eu comecei a respirar. Eu disse, gente, eu tenho que parar com isso. Eu não posso ficar assim, porque eu vou infartar. Só que é algo que, infelizmente, eu não consigo controlar. Mas eu fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que eu consegui identificar. Porque, gente, o coração não vai aguentar, não, até os 40 desse jeito. Mas é incrível. Eu fiquei muito impressionada como o meu corpo reagiu à situação. E eu fiquei com muita raiva instantaneamente. E aí eu não liguei pra pessoa. Lembra que eu disse que quando eu tô com raiva eu tento agora não falar mais com o coleguinha? Já é um mecanismo de regulação. Eu peguei minha funcionária. Andresa, você vai ligar pra ele e eu quero que você invoque a Andresa do Velho Testamento. A Andresa ruim. Você vai ligar pra ele, porque a gente tem isso lá, né? Hoje em dia a gente sabe que tem que trabalhar bem com as pessoas e tal. Mas existem as do Velho Testamento que de vez em quando a gente invoca. Você vai ligar pra ele, vai dizer que ele vai dizer assim, 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 assim. Passei meu recado pela colaboradora, ele resolveu o problema. Aí eu tô tentando me policiar pra entender, pra justamente não gerar nenhum tipo de situação que eu fique com raiva, ou não queira mais o trabalho, ou queira desistir de tudo, enfim. Porque eu acho que uma coisa vai levando, um sentimento às vezes leva ao outro, né? Sim. Que às vezes geram Só um pensamentos. relato a mais, viu, Só um desabafo. eu tô Só o momento gente, dela. eu tô com 2 psicólogas aqui, eu preciso fazer minha terapia. Eu já ia lhe perguntar quanto tempo você faz terapia? Eu não faço terapia. Ela acabou de fazer a sessão dela. Eu aproveitei hoje aqui. Ela descobriu que é importante fazer terapia. Você Você já está num caminho interessante. Imagina com a ajuda de um profissional. Olha Vai aí. ser mais Olha aí. rápido. Você faz clínica? É assim faz que eles clínica. chamam, que vocês chamam, né? Sim, Faz atendimento na clínica. clínica. Pronto, a gente vai. Pronto, agora, eu já sou paciente da Cris. Pronto. Seja você também paciente da Cris. Pronto, pra terminar agora, viu, Robson? Agora Vocês estão vendo acabou. aí como a Alessandra ela aproveita os convidados para poder fazer a sessão de terapia, a consultoria, as coisas. Não é todo Tudo. dia. Ai, ai. Mas aí, você está encaminhando pro final. Infelizmente, o tempo é curto, né? Deixar esse momento para vocês falarem um pouquinho mais sobre o serviço de vocês, sobre onde vocês estão atendendo. A Gleice, a gente já conversou um pouco também sobre isso. Mas fiquem à vontade, o espaço é de vocês, tá? Para falar. Porque realmente, hoje, já há algum tempo, isso já deixou de ser um tabu, né? Cuidar da saúde mental. Eu acho que hoje ele se tornou cada vez mais necessário. Viu que a Alessandra já conseguiu realmente se... Né? Tá mais leve? Eu tô mais leve. Eu continuo me estressando. Eu só mudei a minha forma de reagir. Que Pelo bom. Já é o menos eu caminho, né, tento, Cris? né? Já é um caminho. É o caminho. É. Então, Cris, o momento é seu, pode ficar à vontade. Tá ótimo, gente. Então, assim, hoje eu trabalho com psicoterapia na clínica, atendo adultos, né? Na verdade, eu vim da área organizacional, passei 20 anos, tá? Também já trabalhei em RH e DP, então também atuo dentro das empresas, né? Sei um pouco dessas dores e hoje eu resolvi ser psicóloga, trabalhando no ambiente, né, organizacional de uma forma diferente, proporcionando aí oportunidade de falar sobre saúde mental, segurança psicológica, plantão psicológico. Hoje eu atuo numa clínica que tem 15 profissionais, né, que atendem crianças, adolescentes, adultos, família e casal. São terapias, né, com situações e realidades diferentes, que é a Casulo Bem-Estar e Desenvolvimento, e também faço trabalho dentro das empresas voltado para a liderança. Né? Eu trabalho muito no viés de plano de desenvolvimento de líderes, mas também tenho trabalhado muito desenvolvimento de equipes. Né? A gente tem perpassado aí essa necessidade das relações interpessoais, né?
né? De como trazer as equipes para esse lugar de alta performance, né? De como ter um ambiente agradável, porque às vezes você trabalha só o líder, não funciona tão bem. Você tem que ir para o time ali, né, desenvolver habilidades, gestão das emoções, então tem esse foco. Também tem uma formação em análise do comportamento, né, então trabalho com mentoria de carreira, né, venho aí de uma área organizacional que acaba me trazendo muita gente que está nesse processo de transição mais assim para cargos de liderança, né? Acabou sendo o meu nicho. Sim. Então, tenho atendido muito esse processo de mentoria de carreira para líderes iniciantes, né? Junto com o programa de desenvolvimento de líderes. E estou aberta a todo tipo, né, de ação, assim como esse canal aqui de comunicação, para que a gente possa cada vez mais falar, né, e conscientizar as pessoas sobre saúde mental. Perfeitamente, muito bom. E bem-estar, E né? bem-estar. É além, né? Vai além. Gleice. Bom, gente, eu não atendo na clínica. Ih, Alessandra, nós já tá com a crise aí. Fica pra Cris, tá? Todos os atendimentos direcionados para a clínica. Realmente não é uma área que eu me identifico. A minha atuação é na área organizacional e com os atendimentos de consultoria, mentoria de carreira, tá? Que aí vocês podem me encontrar pelo Instagram, tá? E aí eu faço acompanhamento de todo o processo de planejamento, né? Tem todo o processo lá que a gente trabalha com ferramentas de autoconhecimento e tudo, para ajudar as pessoas nas melhores escolhas profissionais, né? E numa melhor atuação dentro aí dos seus objetivos profissionais. Ah, e tem uma novidade, tá? Opa. A gente tá aqui aproveitando esse espaço, a gente Sim. faz parte de uma comunidade, Legal. né, Verdade, de vai, saúde Cris. mental e trabalho, né? A gente tem feito um movimento com vários psicólogos Isso. que já trabalham com essa área de pesquisa, atuam dentro de organizações que hoje já são destaques nesse lugar, nesse espaço, né? De trazer aí esse viés do cuidado com a saúde mental. E aí a gente está criando essa comunidade, vai agregar outros profissionais de outras áreas para que a gente forme uma rede, né, de interação e a gente consiga ampliar esse lugar de fala, né, da saúde mental e do bem-estar humano. Que bom. Então é a comunidade saúde mental e trabalho. Tá? E vai ter um Também evento, né? Tem um Amanhã. evento, sim. Ah, Já é amanhã. vai ter um evento amanhã, Já. legal. Vou colocar no Instagram, assim que a gente tiver a gravação aqui, eu vou colocar no Instagram lá. Muito bom, legal. Gente, agradecer de novo a presença de vocês duas, foi muito bom, né? Alessandra, então, nem tem o que falar, né? Ai, eu amei, gente. Obrigada pela sessão. Voltem mais vezes. Depois manda o Pix, né, Cris? Gente. Gente, agradecer você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, sempre aqui no nosso canal, esse conteúdo de qualidade, conteúdo para você que é empreendedor, você que está buscando autoconhecimento, muito assunto sobre empreendedorismo, negócios aqui no canal do podcast Seu Negócio, tá? E conte conosco para poder lhe ajudar a se desenvolver cada vez mais. Aqui nesse canal você encontra muito material de qualidade. Não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas, curta e compartilhe. E aguarde os próximos episódios do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Valeu!